Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ana Noronha Podcast. Eu sou a professora Yasmin Castro. E eu sou a Fabrícia. E hoje nós temos um convidado super especial, ele que já esteve aqui conosco, mas que seu episódio foi super assistido e foi aclamado mais uma vez para estar aqui, nosso querido Padre Jorge. Ele que é padre aqui da nossa paróquia de Parambu e vai conversar aqui com a gente, né? Ele que é um excelente orador, um excelente conselheiro espiritual, que está aí presente na juventude, né? Muito querido pela nossa juventude. E hoje nós vamos conversar com ele, né, sobre as curiosidades da vida sacerdotal. Seja muito bem-vindo, Padre Jorge. E vamos nessa, né, Fabrícia? Não esqueçam de seguir o podcast e ativar as notificações. Padre Jorge, muita gente tem curiosidade sobre como nasce a vocação. Teve algum momento marcante em que você pensou, é isso que eu quero para a minha vida? E como foi esse chamado? Bom, primeiramente, né, agradecer o carinho, o convite, mais uma vez, da equipe da escola, os professores responsáveis. Então, a gratidão está aqui. Diante dessa pergunta, em outro momento eu partilhava com vocês, falando que a minha vocação nasceu num espaço, num ambiente educacional, numa escola, né? A partir do convite de algumas colegas de sala de aula que faziam, já trabalhavam na comunidade, né? Como animadoras, como catequistas, agentes de pastorais. E aí um dia elas me convidaram para fazer uma experiência bonita de fé que a gente faz todo mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora. E aí, como um jovem, qualquer jovem, né? Eu não tinha nenhum compromisso com a igreja, não tinha nada com a igreja, nunca gostei de igreja, isso não era o meu forte, né? Meu forte era outra coisa. Mas aí, por conta deste convite dessas meninas da escola, por incrível que pareça, eu devo sim. E aí gostei, amei da experiência dos novenários, do mês de maio. Não sabia rezar texto, não sabia o que era isso. Ler a Sagrada Escritura, muito menos, né? Então foi o primeiro encontro, né? O chamado, a vocação. E a partir daí eu fui amadurecendo, fui me tornando catequista, animador de comunidade, grupo de oração. E aí eu fui, cada etapa, dizendo sim e gostando e amando daquele ambiente religioso. E a partir daí, algo me tocava ainda mais profundo. Eu preciso ofertar algo de maior que eu tenho. Que seria o quê? A minha própria vida, né? Não apenas um pedacinho da minha vida. E aí tive um encontro com uma pessoa, um padre, né? Um outro padre, que é o Padre Zacarias, que é conhecido muito aqui de vocês, né? Passou uma bela experiência histórica, 11 anos aqui, correto. E o Padre Zacarias sempre ficava no meu pé me chamando, vamos fazer um vocacionado, vamos fazer um discernimento, vamos clarear esse chamado de Deus. Eu sempre dizia não, 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 não. E aí, no primeiro momento, eu fiz uma experiência religiosa, eu fui religioso, né? Porque eu sempre tive esse desejo de ser padre religioso. E aí, de fato, eu fui religioso, mas não padre, fui religioso com hábito. E aí, a congregação que eu estava era em São Paulo. Então, eu passei um período em São Paulo como religioso, usava um hábito branco, azul e um rosário que descia até lá no chão, rosário, né? E uma cruz grande que a gente usava também, né? Então, a partir dessa experiência eu fui aprofundando, fui clareando, e aí eu vi que naquele ambiente não era o meu chamado concreto, né? Ali na vida religiosa. Retornando para a diocese, e o Padre Zacarias, ainda nesse contato, nesse diálogo vocacional comigo, me convidou para fazer uma experiência. E aí eu dei abertura, dei mais um sim ao chamado de Deus e à vocação. E aí eu fiz todo um processo de discernimento, de acompanhamento com as irmãs religiosas, com os padres da diocese. E aí a gente foi sendo aprovado, encaminhado, e a gente foi se apaixonando pela vocação, pelo sim. E aí a gente foi concretizando isso na vida acadêmica e depois, consequentemente, na vida presbiteral, onde hoje eu me encontro, né? Então, a grosso modo, esta foi a caminhada, né? Esta foi a caminhada, o processo. E que sorte a nossa que o senhor disse esse sim. Louvado seja Deus. Mas o senhor falou aí das vestimentas quando o senhor foi ser religioso. Com relação às cores, tinha alguma coisa assim especial para usar essas cores? Tinha uma ordem? Sim, tem. Por exemplo, na congregação religiosa que eu estava, era uma congregação Rainha do Amor, uma congregação devota de Nossa Senhora. Então as cores que pega mais pontualmente é o branco e o azul.
Então isso fazia parte de nós. Então o escapulário era azul, a túnica era branca e, consequentemente, o rosário da Virgem Maria, né? Então, cada congregação, se você pegar, por exemplo, os franciscanos, aí já é uma cor marrom, né? Então, se você pegar os beneditinos, já é uma cor preta, todo preto, entendeu? Tem um escapulário, tem tudo. Então, de cada congregação religiosa vai tendo essa pontualidade nas cores com seus significados religiosos. E falando nisso, padre, né, já vem aqui uma outra pergunta. A Igreja Católica, ela tem muitas doutrinas, né? Tem muita coisa que algumas pessoas, mesmo sendo da Igreja, acabam desconhecendo, né? Tem alguma coisa da doutrina católica que, quando o senhor menciona, que o senhor explica, as pessoas ficam assim abismadas, estranham? Tem alguma coisa assim? Tem alguns pontos assim curiosos, né? Por exemplo, a própria Sagrada Escritura, né? Hoje a gente conhece a Sagrada Escritura bem bonitinha, né? Tem capítulo, tem versículo, tudo separado, tudo bonitinho. Na igreja primitiva, no início da igreja nascente, não existia capítulo, não existia versículo, era o texto corrido, não existia parágrafo, era o texto corrido. Então, para você identificar ali, requer uma ciência, um trabalho muito árduo para fazer essa divisão. Só com o tempo a igreja vai fazendo uma nova redação, uma nova tradução da Sagrada Escritura e vai vendo a necessidade de fazer essa divisão de capítulos, de versículos. Mas a princípio não existia isso, era o texto corrido. Era o texto corrido. E ainda por cima, nesse texto tinha o grego, tinha o hebraico, tinha o aramaico. Então você tinha que identificar essas línguas ali no texto. Só línguas fáceis. Pois demais, né? Então esse é um ponto curioso, né? Um segundo ponto curioso é que a nossa igreja, ela não se baseia somente na Sagrada Escritura. Existe uma coisinha chamada a tradição apostólica, tá? O que é a tradição apostólica? É aquilo que não foi, aquilo que foi acolhido pela igreja de maneira oral, pelo testemunho dos primeiros cristãos da época, os primeiros apóstolos. Como, por exemplo, se eu te pergunto assim, qual é o capítulo, qual é o versículo, qual é o evangelho que fala que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Onde é que está isso na Bíblia? Não está, não tem, não está, entendeu? E quem é que nos dá esse testemunho de fé? É a tradição apostólica da igreja, entendeu? Então é ela que nos dá essa tradição. Então, diante dessas curiosidades, a gente vai também pontuando que a Igreja Católica, ela tem o fundamento na Sagrada Escritura, no testemunho dos apóstolos, que é o testemunho da tradição apostólica, né? E também o testemunho dos santos padres da nossa igreja. Então, eu penso que, a grosso modo, seria um pouco isso, né? Ok. Uma pergunta clássica: por que os padres não se casam, mas indo além? O que é o celibato? O que o celibato representa para você no dia a dia? Pronto, é uma questão, para nós, padres, que vivenciamos o celibato, é uma questão de amor, é uma questão de gratuidade, tá? Você imagina assim, olhando para a vocação matrimonial, por que é que o casal não pode ser 5 pessoas? Por que não pode ser 12 pessoas? Por que não pode ser 10 pessoas? Porque ali o compromisso que um e o outro fazem é entre eles, né? Então o compromisso de fidelidade é com uma pessoa. Então o padre, quando ele dá esse sim na vida celibatária, é com uma pessoa também, Jesus Cristo, ponto final. Então o celibato é esse despojamento da nossa vontade, dos nossos interesses egoístas, para amar algo que está para além de mim mesmo, né? Para além dos meus projetos, dos meus sonhos, e fazer com que este amor irradie na comunidade cristã, nos irmãos, este amor de Cristo que habita em cada um de nós. Então o celibato ele é uma atitude de liberdade, E aqui na nossa região nós temos uma experiência muito bonita que a gente poderia até identificar como celibato, né?
seria as moças velhas, que a gente chama, né? As moças velhas, aquelas mulheres que não quiseram casar, que não quiseram ter nenhum relacionamento, e também homens, né? Mais velhos. Mais velhos que não quiseram ter nenhum compromisso. Não é porque não tinham um compromisso e não deu certo, não. É porque realmente decidiram de maneira livre, espontânea, sem nenhum compromisso religioso, sabendo disso, né? E vivem felizes. Nós, padres, nós fazemos uma escolha na liberdade para viver este celibatário, ou seja, consagrar a nossa vida por inteiro, unicamente à missão, à comunidade, à igreja, a Deus. Ponto final. E isso tem que ser feito com amor, com gratuidade. Não é numa situação que a gente não queira. Não. É preciso querer. É um dom, é uma graça de Deus que a gente vai amadurecendo todos os dias, renovando o nosso sim. Tem que ser uma escolha muito bem pensada, né? Para você não trair aquela pessoa que você está se dedicando, no caso de Jesus, né? Padre, e assim, as pessoas tem alguma coisa assim que as pessoas pensam errado da vida de um padre? Porque as pessoas acham que o padre está ali em tempo integral, né? Que ele não tem vida social, que ele não tem uma vida à parte da igreja. E o senhor tem um tempo assim para lazer, para amigos, redes sociais? Conta aí como é o dia a dia. Pronto, claro que o padre tem o seu lazer, né? Tem o seu momento de lazer, de confraternização com as famílias, com os amigos. Aqui na nossa diocese nós temos uma dinâmica que toda terça-feira é a folga do padre. Então o padre não tem que atender ninguém. Então, terça-feira é a folga do padre. Porém, nós aqui, eu e o padre Reginaldo, como o padre Reginaldo é da região do Crato, Lavras da Mangabeira, para ele sair terça-feira, para ir lá e voltar, é muito puxado, né? E eu, filho de Nova Russa, terra de Nossa Senhora das Graças, para mim também sair daqui e voltar na mesma pisada também é muito puxado. Então o que é que a gente faz? A gente junta todas as terças-feiras do mês para a gente sair e ficar um pouco mais com a família, né? Então a nossa folga é exclusivamente para a família. A gente fica mais com a família, também a gente partilha um pouco a vida com os amigos, com alguns colegas padres que a gente visita, né? Agora, o que se refere à vida diária do padre é um pouco corrida, né? Tem aí muitas reuniões, muitas atividades formativas que a gente prepara, muitas reuniões também online agora, né? E para além disso tem a vida sacramental, celebrar batizado, casamento, participar também de celebrações do Santo Crisma com o Senhor Bispo, o nosso Bispo Dom Ailton. Para além disso, toda semana tem celebração nas comunidades. Quando não tem uma celebração, tem uma reunião. Para além disso, nós temos aí também algumas reuniões que a gente tem que ir para Crateús, né? Para Crateús, para resolver algumas atividades, algumas pendências. Então, é uma vida agitada, né? Bem preenchida. É uma vida bem agitada, né? Então, assim, para o meu popular, o pessoal gosta de dizer assim, vida boa é vida de padre, né? Por quê? Porque uma boa parte do povo não vê o padre quando? Está na missa. Não vê no outro dia, não sabe o que ele está fazendo. Então, a vida do padre é boa, porque ele só vem, celebra aqui a missa e vai embora, né? Pronto, acabou. Mas não é assim, né? A realidade é outra, né? A gente está sempre na atividade, sempre produzindo, criando, atendendo a comunidade, o povo de Deus. E isso não é um peso, é um dom, é uma graça de Deus para nós padres. Então, esse é o dia a dia do padre, né? Atendimento, indo no hospital, visitando as pessoas enfermas, dando uma palavra de esperança, um aconselhamento, uma direção espiritual, se reunindo com alguém de grupo, de pastoral, de movimento. Então, a grosso modo, seria isso, a vida diária do padre, né? Essas atividades. A gente observa muito ao final da missa, né? Nos avisos, que a semana inteira é bem preenchida. A agenda é bem preenchida. É bem preenchida, mas é isso aí. Mesmo com fé, todo mundo enfrenta aquela aprovação, né, padre? Qual foi uma dificuldade que te marcou no sacerdócio e o que te ajudou a superá-la? Pronto. Bom, sempre a gente tem essas dificuldades, né? E principalmente na vocação.
E assim, uma dificuldade que eu posso falar seria assim, que a vocação, ela é um chamado, mas é você que vai dizer, não é o meu pai, não é a minha mãe, não é a minha irmã, não é o meu pároco que vai dizer por mim, é eu que tenho que dizer, né? E quando você diz esse sim a Deus, começa a surgir outras oportunidades na vida. Do nada começa a aparecer oportunidade, né? E aqui você tem que ter o discernimento e a sabedoria de dizer não, entendeu? Então, diante de algumas oportunidades na minha vida, que eu poderia, claro, crescer na vida acadêmica, crescer também na vida financeira, crescer na vida afetiva, relacional, então eu tive que dizer não, né? Dizer não diante do chamado da vocação. E a partir desse não, não é um não de rejeição, de revolta, mas é um não na caridade, na solidariedade, de saber aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser. E aqui no contexto era padre, ser padre, né? Então, a confiança em Deus, na sua misericórdia, na sua benevolência, na sua providência, esse é o ponto essencial na nossa vida, né? Confiar mesmo. E aí eu gosto sempre de falar que a confiança é aquela imagem de um filho para com o pai, para com a mãe. Se você coloca o filho no peitorilzinho ali da janela e fala assim, e coloca um estranho ali, né? Uma pessoa que não é da família, pule no braço dele, ele não vai pular. Agora, se você coloca ali a mamãe, o papai, a criança não pensa duas vezes, ela pula, porque ela sabe quem é o pai, quem é a mãe, e sabe que eles não vão desejar o mal, vai desejar sempre o bem. Então assim é Deus. Deus é esse nosso pai, é essa nossa mãe, que a gente pode pular de olhos fechados, que ele vai nos amar, que vai nos perdoar, independente da bobagem que a gente já tenha feito na vida, né? Sempre vai estar lá de braços abertos. Então é a confiança em Deus. Padre, e nós fomos pegos de surpresa, né? Assim, esses dias tinha só um zum na cidade, mas no domingo agora fez 15 dias que Padre Reginaldo anunciou a saída de vocês aqui da nossa cidade. Confesso, padre, que eu ainda estou tentando assimilar, né? Chorei muito na missa quando isso foi anunciado, via pessoas também. Tia Valdo estava assim na minha frente, do outro lado, Tia Valdo chorava horrores, né? E assim, padre, como é que tá aí esse trâmite, essa mudança, essa saída? A gente sabe que toda despedida é difícil, assim como as despedidas são difíceis, também começar algo também é difícil, né? Sim. O senhor que, juntamente com o padre Reginaldo, que são padres muito acessíveis, padres de comunidade, padres que têm um serviço impecável, né? Uma coisa que eu sempre comento é que eu acho bonito porque vocês conhecem os fiéis pelo nome. A gente chega, padre, oi Yasmin, oi fulano, né? Conhece e tal. São muito presentes, são padres que têm um direcionamento espiritual muito bom, quem um dia já conversou, já precisou, sabe disso. Eu acho que é por isso que está tornando tudo mais difícil essa despedida. E para o senhor, como é que está sendo? O povo de Deus fica tocado, sentido, e nós também ficamos sentido, né? Claro que eu estou aqui por um breve tempo, né? Só faz de residência 4 anos que eu estou aqui. Agora de padre, só 2 anos. Mas assim, a gente criou um laço de amizade com várias famílias, criou um laço de amizade muito profundo com alguns jovens animadores de comunidade. E isso também, querendo ou não, arranca também um pouquinho de lágrima de nós, né? Entendeu? Mesmo que ali no momento a gente não... A minha personalidade é de segurar um pouco, né? Segurar, mas depois, em outras ocasiões, a gente se derrama em lágrimas, né? Mas são lágrimas de agradecimento, de felicidade, de contentamento, de saber que a comunidade continua a missão que a gente semeou, continua aquilo que é palavra de Deus que a gente partilhou, né? Então, de minha parte, é sempre a gratidão, o amor para com esta comunidade, a paróquia de São Pedro, porque aqui eu fui formado desde o início, né? Vim como estagiário, depois também diácono, me ordenei, exerci o meu diaconato aqui na paróquia e depois, consequentemente,
continuei e continuo a minha missão como padre, como sacerdote nessa paróquia, né? Então, é algo assim, é o primeiro amor, né? É a primeira paróquia, é o primeiro amor, e no primeiro amor a gente nunca esquece, nunca abandona, nunca deixa de mão, né? Sempre está guardado no nosso coração. E da mesma forma, penso que o meu companheiro, o padre Reginaldo, é em comunhão também com esse meu pensamento também. Ele afirmou que não ia chorar. Ele disse, olha, lá na última paróquia eu chorei só um pouquinho. Eu acho que aqui eu não vou chorar, não. Vai chorar. Mas assim, padre, a gente agradece o período que vocês passaram, porque foi um período de crescimento na nossa igreja. A gente vê que as missas são lotadas de fiéis, recebemos muitos novos fiéis, a gente vê a juventude aí movimentada, a prova disso foi a quantidade de jovens no DNJ. Sim. Né? A gente vê que vocês são padres jovens, mas padres que têm uma visão de crescimento, de aproximar a comunidade da igreja muito grande. Hoje na igreja nós temos atividades para todas as idades. Sim. Temos missa das crianças, que era uma coisa que era da época do padre Zacarias, né? Que eu lembro que era a tia Lúcia que celebrava, eu participava. Sim. E era dessa época que não tinha mais, voltou a missa das crianças, o grupo de jovens está ativo. A gente vê hoje muitos crismandos, muitas pessoas fazendo primeira comunhão, até pessoas adultas, né? Se batizando, comunhão, aceitando o convívio da vida espiritual. A gente vê o grupo de casais, de oração, pastoral familiar, pastoral do dízimo. Enfim, a igreja deu um salto imenso, 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 Sim. imenso. E o nosso desejo é que tanto vocês sejam felizes e prósperos na próxima paróquia, como também a gente deseja que nós possamos receber padres que dê continuidade a esse legado, que dê continuidade a essa atividade, está chamando cada vez mais o povo de Deus, a comunidade, para viver a vida cristã, como de fato e de direito, né? Não ser aquele católico somente de domingo, né? Ser um católico atuante, ativo. E isso é muito importante. E isso vocês conseguiram cultivar muito aqui. Muito, muito mesmo. Acho que é por isso que está essa tristeza, essa coisa toda, né? Fica muito tocado, né, com isso. E nós também, querendo ou não, mesmo com a nossa correria, a gente fica tocado, né? E aí eu compartilho um testemunho bonito com vocês, que no início do meu ministério de padre aqui, celebrando na missa à noite, né, domingo, né? E aí um casal jovem se aproxima de mim, né? E fala assim, padre, eu quero conversar com você. E eu falei, diga, meus amigos. Aí, padre, é porque a gente é evangélico. Minha esposa se batizou na igreja evangélica, eu caminho com ela também na igreja evangélica, mas hoje nós estamos aqui na sua missa. E nós ficamos assim tão tocados pela sua missa que a gente quer fazer uma nova experiência, né? A gente já fez o desligamento da igreja lá que a gente estava e a gente quer fazer uma nova experiência aqui com vocês, quer caminhar junto com vocês. E eu percebi assim a sinceridade, a honestidade e a alegria daqueles jovens, né? Um casal, né? De namorados. E aí eles pediram oração, eu rezei por eles, né? No momento. E aí teve uma outra circunstância que eles vieram para mim, padre, como é que eu entro na catequese? Como é que eu entro para fazer a primeira Eucaristia? Como é que eu entro para fazer o crisma? E você falando aí do crisma, me fez a memória que eles também fizeram o crisma, né? Recentemente, né? O casal fizeram o crisma. E depois de um bom tempo, alguns meses, eu fui e celebrei o casamento deles. Isso é uma coisa boa. Celebrei o casamento deles. E assim, jovens com uma clareza de fé muito bonita, muito honesta, muito sincera. E hoje eles estão aí, vivendo a sua fé católica, a sua fé cristã, com muita alegria no coração, com muita felicidade. Então isso é um testemunho que deve alegrar também a nossa comunidade, né? A paróquia de São Pedro, ter esta bela experiência de fé, né? Então aqui a gente compreende que é pelo amor que a gente evangeliza, é pela acolhida que a gente evangeliza, né? Muito mais do que outras realidades que às vezes não ajudam, não colaboram. Então é o amor, é a acolhida que a gente vai evangelizando a comunidade cristã. É verdade. Padre, a gente está quase ali encerrando, mas a gente ainda tem aqui uma perguntinha para o senhor. Ok. Assim, a gente vive num tempo de muita pressa, né? A gente vê aí a prova que
as redes sociais, elas vêm deixando a gente cada vez mais acelerado, né? A gente não tem mais tempo de ver um filme, porque os vídeos agora são curtinhos, nos condicionando. A gente ouve áudios aí no 2, né? Para acelerar cada vez mais. Isso a gente sabe que vai gerando uma ansiedade, um medo, uma insegurança e dúvidas, né? E que conselho o senhor dá, né, para as pessoas que estão aí tentando descobrir um propósito nos dias de hoje, pessoas que estão aí vivendo um período de incerteza, de ansiedade, né? O que é que o senhor deixa aí para esse pessoal? São muitas coisas, né? Mas a gente espreme um pouquinho para deixar o essencial, né? Eu penso que a gente pode fazer a seguinte reflexão, né? É muito importante na vida de vocês e na nossa vida geral, como ser humano, na nossa correria, ter um tempo para a gente respirar. Um tempo, né? Um tempo para você respirar, refletir diante daquele dia que você consumiu tantas coisas, tantas informações, tantas palavras, que você visualizou tantos rostos de pessoas. Então é importante você ter aquele tempo de silenciar mesmo, silenciar, ter essa presença da sua respiração, da batida do seu coração. Eu sei que isso é difícil a gente fazer, mas com um pequeno esforço a gente faz, né? Na nossa vida religiosa, na nossa vida de sacerdote, a gente chama isso de oração, né? Momento de oração, de contemplação e de silêncio da nossa vida como um todo, né? Todo o atendimento que eu fiz, cada pessoa que eu olhei, cada pessoa que eu cumprimentei, durante a noite, durante um outro momento oportuno, a gente senta, faz aquele momento de contemplação da vida, faz aquela recordação da vida e vai colocando tudo no coração de Jesus. O nosso cansaço, as nossas alegrias, aquilo que não deu certo, aquilo que não, o projeto que a gente planejou não deu certo, a gente também coloca. Então, é fundamental você ter um momento, você e Deus. Você e Deus, né? E nesse relacionamento você também vai contemplando a sua própria história de vida, avaliando aquilo o que aconteceu no dia, né? Então isso é fundamental, né? Então esse é o primeiro ponto que eu aconselho, né? Ter um momento de solidão com você. E isso é muito difícil no dia de hoje, né? A gente quer estar conectado com todo mundo, mas a gente não quer estar conectado com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes quando a gente está sozinho, começa a aparecer umas coisas que a gente não vai gostar, que é da gente mesmo, né? As paranoias. E aí a gente tem que aceitar que é nosso, faz parte da nossa vida, entendeu? Então, fazer esse exercício. Ter esse momento a sós com você mesmo. E uma segunda realidade que eu amo, que eu adoro, que eu recomendo meu povo, juventude, não abandone a leitura. Não abandone a leitura, né? Olha, faça uma experiência bonita de leitura. E desta leitura, você sempre faça uma reflexão assim, cara, o que é que este autor tem a falar para a minha vida hoje? O que é que este autor tem a dizer nas minhas relações fraternas, nas minhas relações de amizade, na minha vida social, na minha vida familiar, né? Então, cultivar essa espiritualidade da leitura espiritual de algum santo, mas também a leitura de ficção, distopia, romance, que tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a nossa inteligência vai aumentando, tendo criatividade, para a gente também superar algumas realidades que a gente não compreende, que a gente não entende. Então aquela pessoa que escreveu uma determinada leitura, um determinado romance, vai iluminar um pouco a nossa vida. Olha, vê se essa estratégia serve para você. Se não servir, tudo bem, não tem problema, a vida continua. Procura outra leitura, tá? Então, eu recomendo essas duas realidades, né? Então, o exercício da leitura é fundamental. E, principalmente, a leitura da Sagrada Escritura, né? Palavra de Deus na nossa vida. O senhor falando, eu lembrei do seu Joaquim, pai do saudoso Diácono Manuel, que ele tinha um quartinho lá que ele lia, e sempre ele tinha muitos livros, e ele lia e ele sempre fazia anotações de cada capítulo que ele lia, né? E ele dizia que ele era uma maneira dele refletir, dele absorver melhor aquela leitura, né? Faz todo um sentido. Algo mais, Patrícia? Não,
Padre, muito obrigada por ter dividido com a gente tanta sabedoria e experiência. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Amém, ótimo. Então eu agradeço também o carinho de vocês, a amizade, né? E aí eu compartilho com vocês uma pequena historinha para significar o que é ser padre, tá? Um jovem perguntou: o que é ser padre? Será que ser padre só é estar ali na missa, celebrar a missa e vai embora? Será que ser padre é só fazer uma reunião com um grupo, com a pastoral e ir embora? Não, não é isso. Então a historinha, ela conta assim. Quem conta essa historinha é o padre Jonas Abib, da Canção Nova, né? E aí me cantou muito essa historinha. Ele conta a historinha da senhora Galinha e do senhor Porquinho. Um dia a Galinha teve a ideia de convidar o senhor Porquinho para um lindo café da tarde. E aí ela foi na casa do Porquinho e falou: Porquinho, meu amigo, vamos tomar um café junto comigo? E o Porquinho de imediato falou: vamos, oxe, não recuso, lanchar de graça, melhor ainda. E foi, né? E aí eles dois foram, a senhora Galinha e o senhor Porquinho, chegando lá na lanchonete. Aí o rapaz perguntou: o que é que você deseja, senhora Galinha? Olha, eu desejo um café forte, bem preparado, e eu amo ovos, eu quero ovos, que eu gosto de ovos. E aí foi lá, foi preparar, trouxe para ela ficou encantada e tomou seu café. E aí ela perguntou: e você, meu amigo senhor Porquinho, o que é que você vai desejar? Olha, eu quero também um café forte como o dela, viu? Porque eu também gosto muito de café. Porém, eu amo bacon, eu gosto de bacon, eu amo bacon. E trouxe o bacon. E aí, em um determinado momento, a galinha, tomando seu café com ovos, ela percebe que o senhor Porquinho começa a ficar um pouco tristonho, começa a ficar com o rosto desfigurado, um pouco querendo lacrimejar. E aí a senhora Galinha pergunta: o que está acontecendo com você, senhor Porco? Você não gostou do seu café? Você não amou seu café? Você quer que eu peça outro café para você? E ele: olha, não é isso, não é a questão do café. Olha, eu vou lhe dizer, eu estou triste porque assim, para este café com ovos chegar para você foi fácil, porque você é galinha. E a galinha, para produzir o ovo, só precisa fazer uma forcinha. Faz uma forcinha, puf, caiu o ovo. Pronto. Agora, este bacon que está aqui foi um irmão meu, Porquinho, que teve que dar a vida por inteiro. Então, qual é a reflexão para a nossa vida? A vida de padre não é uma vida que a gente dá um pedacinho da nossa vida para Deus. A gente dá a vida inteira para Deus. Com tudo que a gente é. Com as nossas luzes, com as nossas sombras, com aquilo que é belo na nossa vida, mas também aquilo que muitas vezes está um pouquinho desorganizado. Então, esta reflexão nos faz compreender que a gente não tem que ter medo de Deus. A gente tem que entregar a nossa vida mesmo, por inteiro, para Deus, para que Ele possa recriar também a nossa personalidade, o nosso ser cristão, para assumir a graça do batismo e ser um ser humano, sempre solidário, generoso e, por que não dizer, né, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, na presença da vida cristã da sociedade. Então é isso, gratidão. Ai, padre, que lindo, que bom ter o senhor aqui mais uma vez, viu? Foi um prazer renovado, uma satisfação imensa de ter o senhor aqui conosco. E com essa bela reflexão, nós encerramos mais um episódio do Ana Noronha Podcast. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, né? Lembrando que lá no Instagram e no TikTok não são os episódios completos, a gente bota lá só fragmentos, o making of de toda a produção, mas você pode conferir completinho no YouTube, no Spotify, no Amazon Music. E também sigam o Padre Jorge Luiz, sigam a Paróquia de São Pedro lá no Instagram e fiquem por dentro, né, de tudo que acontece na nossa paróquia e de todas as novidades. E muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.